Administração Financeira 2, aula Hipótese de Mercados Eficientes. Parte 2, pontos para reflexão. Nós vimos na parte 1 as formas da eficiência do mercado, que são a fraca, semiforte e forte. Nesta aula, vamos trazer alguns pontos para consideração e reflexão. Destes pontos do livro-texto que estamos usando, eu destaco os seguintes: concepções erradas sobre as hipóteses, sobre a hipótese, evidências sobre a hipótese, questionamentos e críticas e evidências que desafiam efetivamente a hipótese. Sobre as concepções, a existência de flutuação de preços não significa que os mercados não são eficientes. Apenas reflete ou pode refletir correções em decorrência de informações que entram, novas informações. Em relação a evidências sobre a hipótese de mercados eficientes, nós temos baixa correlação entre preços da data T em relação à data T-1, e nós temos também muitos estudos de eventos que mostram a incorporação rápida de informações no preço. Em relação a questionamentos e críticas, principalmente por conta ou colocados pelos defensores das finanças comportamentais, nós temos o questionamento se as pessoas realmente são racionais, se os afastamentos da racionalidade seriam aleatórios e a dificuldade de se encontrar títulos substitutos que permitiriam a arbitragem. Em relação a evidências que desafiam a hipótese de mercados eficientes, nós temos a seguinte afirmação: o mercado pode ficar irracional por mais tempo do que você pode ficar solvente. A afirmação esta atribuída a Keynes. Evidências de ajustes ao preço lentos, os ajustes lentos, diferentes retornos para empresas de diferentes tamanhos e as conhecidas bolhas. Valem a pena vocês darem uma olhada aqui no texto na página 481. Essas evidências desafiam a hipótese. Sobre o mercado pode ficar irracional por mais tempo do que você pode ficar solvente, esta afirmação leva a uma conclusão de que não adianta apostar contra o preço que está dado e que é a mesma consequência do que prega a hipótese de mercados eficientes. A controvérsia é grande e ainda não se chegou ao fim. Aos que defendem a hipótese, os adeptos das finanças comportamentais e os que não estão convencidos que algum dos lados tenha razão. É uma situação bastante diferente da que tínhamos nos anos 80 e 90, quando a hipótese era incontestável, quase incontestável. Havia colocações muito firmes de que os mercados eram eficientes e o que se diferenciava, o que se tinha era a forma de eficiência, o nível de eficiência. E aí nós tínhamos aquelas três classificações: fraca, semiforte e forte. E aqui alguns pontos que merecem considerações, que são as consequências para as finanças corporativas, que efetivamente é a nossa disciplina. Ou seja, o que a hipótese de mercados eficientes traz para as finanças corporativas? Primeiro, escolhas contábeis, escolhas financeiras não fazem diferença. Ou seja, se o mercado é eficiente, estas escolhas não fazem diferença. Escolha do momento da decisão. A gestão do momento de emissão de ações e de recompra. Se os mercados são eficientes, essas escolhas também não fazem diferença. Especulação. Gestão das taxas de juros, gestão das variações cambiais. Se os mercados financeiros são eficientes, os gestores, vejam essa afirmação, se os mercados financeiros são eficientes, os gestores não deveriam perder tempo tentando prever os movimentos das taxas de juros e das moedas estrangeiras. Suas previsões não serão melhores do que a sorte.
afirmação que está no nosso livro-texto. Eu comento um pouco mais daqui a pouco. E alguns destaques e comentários finais sobre a hipótese de mercados eficientes. Alguns destaques. A hipótese diz: os preços correntes refletem o valor subjacente. Os gestores financeiros não podem ajustar o momento da emissão de ações de títulos de dívida. Os gestores não podem especular lucrativamente com moedas estrangeiras. E os gestores não podem estimular o preço das ações com contabilidade criativa. Eu faço comentários sobre cada um desses pontos. Sobre os preços refletem o valor subjacente. Os preços podem não estar refletindo os fundamentos. No entanto, o título pode não sair deste preço errado. Não só o título, né? O título, a commodity, a moeda. E quem apostar na correção pode não ver a correção acontecer, ou pode não ter fôlego para esperar tal correção. Meu comentário sobre os gestores financeiros não podem ajustar o momento da emissão de ações e de títulos de dívida. Esta é uma das conclusões sobre a qual eu concordo menos com a hipótese de mercados eficientes. Acho que cabe gestão para evitar momentos muito ruins. No entanto, é preciso fôlego para esperar a melhora. No fundo, a minha discordância não é tão grande assim. Meu comentário sobre gestores não podem especular lucrativamente com moedas estrangeiras. Concordo inteiramente, e não só com moeda. Gestores não podem especular com o preço de commodity, com taxa de juros, com inflação. Meu comentário sobre gestores não pode estimular o preço das ações com contabilidade criativa. Concordo também inteiramente. É questão de tempo e o abacaxi aparece. Infeliz de quem estava posicionado quando o abacaxi apareceu. Ruim para as partes interessadas, principalmente se o abacaxi demora para aparecer. E faço um comentário final. Independentemente da discussão se os mercados são eficientes ou não, a hipótese de mercado eficiente traz um ensinamento para os gestores das empresas não financeiras. A empresa precisa colocar foco, desenvolver sua superioridade na gestão dos seus ativos, na gestão dos seus investimentos. É ali, nos ativos, nos investimentos, que a empresa construirá valor de longo prazo. Se essa gestão for boa, se a gestão dos ativos, se a gestão dos investimentos for boa, os bons financiamentos virão. Aqui estão algumas questões, exercícios para que façam. Com isso, terminamos a parte 2, pontos para reflexão. Qualquer comentário, envie-me um e-mail e terminamos a aula Hipótese de Mercados Eficientes.